Olá, divas! Estamos de volta com mais um Diva Entrevista. Hoje recebemos aqui no Sofá da Diva Letícia Novak. Letícia, essa querida, é mãe, é uma pessoa LGBTQ+, pessoa com deficiência, cidadã do mundo e, acima de tudo, apaixonada por todos os tópicos relacionados à diversidade, equidade e inclusão. Ela é mestre em Ciências Políticas pela Sciences Po Lyon, consolidou sua carreira no terceiro setor e mundo corporativo em áreas como diversidade e inclusão e ESG. E hoje está convencida de que o mundo de amanhã precisa ser mais inclusivo, justo e sustentável. Para a Letícia, a diversidade é um fato, a inclusão e a equidade são ações e o tempo para agir começa hoje. Letícia, conta pra gente um pouco da sua jornada, como foi que você começou a se envolver nos temas de diversidade, equidade e inclusão. Olá, pessoal, é um prazer estar aqui. Obrigada, Renata, Cacá, por me convidarem nesse sofá, nesse divã maravilhoso da Diva. Então, primeiro de tudo, é um prazer estar aqui e contar um pouquinho, então, do que foi essa trajetória da Letícia. Então, primeiro de tudo, eu acho que a gente tem que voltar lá um pouquinho, caminhar alguns passos atrás, antes da nossa carreira, antes dos nossos grandes planos e entender o que é aquela criança pequenininha, o que aquela Letícia sonhava. E eu acho que uma das coisas, assim, mais legais que eu tenho dessa lembrança é que a Letícia sempre sonhava em questões de equidade, inclusão, de trabalhar com um mundo mais justo. Sempre que eu tinha possibilidade na escola, ainda pequena, de me enveredar para projetos sociais, de voluntariado, eu gostava realmente muito de estar presente nesses cenários e eu fui trabalhando e galgando para chegar lá. E aí chega aquele momento meio crucial, né, do ensino médio, que o pessoal está meio maluco, o que vai fazer, o que não vai fazer, que é muito comum e é completamente compreensível, porque, gente, quem é a gente agora com 35, 40, 45, que sabe realmente o que quer fazer da vida, quem dirá alguém que tem ali seus 15, 16, 17, 18 anos, mas ainda assim eu persistia nessa questão de ir querer trabalhar com questões humanitárias. Então, basicamente, a minha escolha foi essa. Então, acabei indo fazer uma formação em História, depois em Relações Internacionais e finalizei ali com uma bolsa para ir fazer mestrado fora na Sciences Po, lá na França, em assuntos ligados a questões culturais e humanitárias, porque eu tinha aquele sonho de pequena de trabalhar na ONU. Pois é, aquele sonho bem grande de trabalhar simplesmente na maior organização que a gente tem humanitária era o meu. E aí, gente, esse sonho chegou. Na verdade, ele chegou através da missão brasileira na ONU. O Brasil ele tem sedes tanto em Genebra quanto em Nova York, missões que ficam ali fixas e eles desenvolvem programas para ajudar os jovens a descobrirem essa carreira de diplomacia e também a suprir necessidades pontuais ali em relação a temáticas que estejam sendo tocadas naquele momento. E aconteceu de eu conseguir entrar nesse programa da missão brasileira na ONU em Genebra e descobrir um pouco do que é de fato essa carreira de diplomacia, essa carreira de trabalhar junto à ONU. E sabe o que? Eu me decepcionei muito, mas assim, muito. Aquele sonho chegou e caiu. Mas caiu para o bem, gente. Caiu para o bem porque o que eu realizei ali quando eu cheguei? Primeiro, eu acho que foi um amadurecimento da Letícia enquanto pessoa com deficiência que achava que não ia conseguir chegar a nenhum lugar. E eu cheguei. E depois eu entendi que foi um amadurecimento também do que eu queria fazer, do que eu queria buscar em termos de propósito, porque eu vi que aquilo lá estava tão no plano estratégico, tão no plano das ideias, que faltava botar a mão da massa para fazer acontecer. E foi essa decepção que eu tive quando eu cheguei até lá, naquele tão sonhado esfera da ONU. E aí eu decidi, quer saber, eu vou buscar o terceiro setor, eu vou buscar as empresas, que é aí que eu vou poder botar a mão na massa e realmente conseguir ver o resultado das pessoas com quem eu trabalho e das pessoas para
quem eu quero trabalhar. E aí foi quando eu iniciei essa caminhada, que foi primeiramente no terceiro setor, de fato. Então, eu construí ali, no mundo associativo, consegui entender primeiramente um pouco do que se tratava essas questões de diversidade e inclusão, tocando temáticas e projetos mais de questões humanitárias, igualdade de gênero e questão de comércio justo e equitável, porque essa primeira experiência que eu tive foi ainda lá na França, onde eu fiz o meu mestrado. E é um mundo bem distante, diferente do que é o Sul-Sul aqui no Brasil. Então, basicamente também foi bastante interessante para entender que o mundo europeu e os países europeus ainda têm muito a aprender com a gente do que de fato são as mazelas da população mundial, do que de fato eles precisam fazer, porque ainda às vezes fica muito na esfera do sonho, assim, do idealizado, quase um olhar colonialista, se eu posso assim dizer. E aí foi quando eu voltei ao Brasil, e quando eu voltei ao Brasil, justamente, eu comecei a procurar justamente o que eu poderia fazer para agregar, para trazer, para aprender, e quando veio essa questão do mundo corporativo, e o mundo corporativo? Isso foi lá em 2013, quando eu comecei a pensar no mundo corporativo, o que ele poderia trazer para a Letícia, o que a Letícia poderia trazer para o mundo corporativo, e foi o início, assim, de muitas empresas nessa jornada de diversidade. Na época a gente falava só de diversidade. A palavra inclusão, ela nem estava ainda na agenda, quanto mais a palavra equidade. Então, tudo isso é bastante novo. E aí veio essa experiência de poder trazer um pouco da minha expertise e aprender dentro da L'Oréal, que foi um mundo completamente novo para mim, porque antes eu era do terceiro setor, e muito desafiador, porque quem diria que a Letícia, que é uma pessoa com deficiência, LGBTQIA+, ia entrar numa empresa de beleza, quando aos 28 anos, 27 anos foi quando eu entrei na L'Oréal, eu nunca tinha feito a minha maquiagem sozinha, gente. Eu nunca tinha feito a minha maquiagem sozinha, porque pela questão da deficiência visual, eu achava que eu não era capaz, eu não conseguia, eu demorava muito tempo, eu falava, gente, quando na vida uma empresa de beleza vai querer uma deficiente visual que nunca usou e fez uma maquiagem sozinha? Pois é, aí entrei e fui trabalhar onde justamente construindo essa história, essa jornada de diversidade que me trouxe até vocês. Meu Deus do céu, assim, eu ouvindo, Letícia, sua trajetória tão rica, né, de experiências, penso o quanto que você tem para compartilhar aqui e te agradeço mais uma vez pela generosidade de estar aqui com a gente, porque não é todo dia que a gente consegue, né, Cacá, conversar com alguém que tenha vivido toda essa evolução dentro, né, do tema de diversidade, equidade e inclusão com tanta consistência como você tá falando. Hoje a gente sabe que é um tema muito discutido, muito abordado, que as empresas finalmente parece que estão, né, acordando para isso. Ainda tem um caminho muito longo aí pela frente, mas a gente sabe que é um tema que está muito, né, em discussão. Mas saber que você já lá, desde o início, né, de meados dos anos 2000, já estava falando sobre isso, se preocupando sobre isso e atuando, de fato, para que o mundo seja um lugar mais justo e com mais equidade, é um privilégio estar aqui falando com você. E aí, Letícia, eu queria, né, trazer um pouco dessa conversa para a questão, né, das várias dimensões de diversidade que te atravessam, né? Porque você é mulher, é LGBTQIA+, é uma pessoa com deficiência, que são 3 dimensões de diversidade sobrepostas, né? E a gente sabe o quanto que isso deve ter trazido, ou eventualmente ainda traz, diversos desafios, né, para você se destacar no mundo corporativo. E mesmo como você falou,
Você conquistou, né, esse espaço, que é um espaço importante dentro desse contexto. E aí eu queria te pedir para você falar um pouquinho, né, sobre os principais desafios que você encontrou nessa jornada e principalmente trazer à luz aqui quais são as suas habilidades e as suas características que te ajudaram a se desenvolver profissionalmente, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui vendo, ouvindo e que vão se inspirar muito em você. Obrigada, Rê. Gente, eu acho que um dos pontos principais, se eu me atrevo a dizer, porque, né, ninguém sabe tudo e a gente fala por si, pelas nossas experiências e a nossa história, mas eu acho que cada um tem um ponto de maturidade. E eu vou falar de uma das minhas dimensões de diversidade, porque eu tinha um antigo chefe meu da equipe internacional, que ele falava, nossa, Letícia, realmente você tem muitas dimensões de diversidade. Se tivesse mais uma dimensão racial, trans, você seria a Madame Diversidade em pessoa. Quantas diversidades uma pessoa pode só ter? E aí eu fiquei pensando, eu fiquei com isso, né? Quantas dimensões de diversidade uma só pessoa pode ter? E aí eu refleti sobre isso, eu falei, nossa, eu acho que uma pessoa pode ter tantas dimensões de diversidade, porque tem tantas outras aí escondidas que não estão à luz, né? As dimensões invisíveis da diversidade, a nossa criação, os nossos valores, a nossa religião, etc, etc. E eu vejo que cada uma delas tem um grau de maturidade. E eu acho que, para mim, uma das dimensões mais difíceis que eu tive que lutar, assim, e ainda continuo lutando ainda hoje, é a questão da deficiência. E eu falo isso que eu acho que, por exemplo, a minha dimensão LGBTQIA+, eu acho que é uma dimensão que cada vez mais está ganhando espaço, a mídia, o marketing, as empresas, enfim, toda essa questão já está sendo muito, muito levada e debatida, os direitos, etc. E eu acho que a questão da dimensão das pessoas com deficiência ainda estão numa esfera um pouco esquecida. E eu não diria esquecida por maldade, eu diria esquecida por falta de informação. Apesar de já ter crescido muito a informação nesse sentido, eu acho que uma das grandes barreiras ainda hoje enfrentadas é uma barreira atitudinal e comportamental das empresas, das lideranças, das organizações e dos governos. E eu acho que muito do que é gerado através dessas barreiras é porque simplesmente elas não perguntam. Elas não perguntam. E aí eu vou trazer uma experiência também que aconteceu comigo. A gente estava organizando um evento interno, e uma das minhas colegas na época me perguntou assim: nossa, a gente vai receber um cadeirante. Ai, meu Deus, o que que a gente tem que fazer? Ai, meu Deus, se a gente não estiver preparado, e a rampa, e a acessibilidade, isso e aquilo, e tarará. E aí eu falei assim: olha, você já perguntou para ele o que que ele necessita e quais são as necessidades reais que a gente precisa para recebê-lo da melhor maneira possível? Eu te pergunto isso porque às vezes ele pode sim estar numa cadeira de rodas, mas tem uma certa mobilidade. Ele pode, inclusive, caminhar alguns passos, porque tem pessoas que são cadeirantes, mas conseguem caminhar determinadas distâncias, etc. A gente precisa perguntar para as pessoas o que que elas necessitam e o que que elas podem ou não fazer. Então, quando eu vejo hoje em dia, infelizmente, muitas empresas ainda destinando uma quantidade absurda de vagas somente em cargos operacionais, muitas vezes por desconhecer a potencialidade dessas pessoas, porque não perguntam. Eu acho, assim, uma das coisas mais controversas no sentido da inclusão. E eu acho que muito da força que eu construí hoje, eu construí através dessa maturidade, porque cada um tem um grau de maturidade para entender. E quando eu trago a Letícia lá do passado, aquela que sonhava em ir para a ONU, eu era uma pessoa completamente em negação da minha deficiência. Mas, gente, quando eu digo negação, eu falo negação. Eu achava que eu poderia, inclusive, dirigir. Só para vocês entenderem o grau de negação que eu estava. É claro que eu não poderia dirigir, eu ia simplesmente matar uma pessoa na primeira vez que eu pegasse o volante. Mas isso me transformou, me deu uma força que é a força que eu tenho hoje,
porém me fez bater em inúmeras portas. Nossa, tanto que eu bati em porta por questões de não estar madura em relação a esse sentido, de falar, não, eu posso tudo, sem ajuda de ninguém, sem ajuda de nada, sem ajuda de nenhum recurso, e no final das contas está né, completamente assim, exaurida e tão cansada, e no final não conseguir entregar, e aí eu percebi, sim, eu tenho certas limitações, porém eu tenho muitas qualidades. Para as minhas limitações, eu vou precisar de uma assistência, uma tecnologia assistiva, alguém que vai poder colaborar comigo em uma determinada tarefa, e para tantas outras eu vou poder fazer em autonomia, eu vou poder superar, eu vou poder inspirar, eu vou poder engajar. E aí, esse grau de maturidade que eu venho falando é o que a vida vai apresentando para a gente e as situações que a gente vai enfrentando. E hoje, certamente, a Letícia que está falando aqui com você, com vocês, é uma Letícia muito diferente daquela que estava completamente em negação. Então, hoje eu sei que eu tenho certas limitações, não tem como eu dizer que eu não tenho. Porém, eu sei que eu tenho muitas das qualidades. E uma das qualidades, justamente, é saber das minhas limitações. É conseguir falar. E é conseguir falar com propriedade, é conseguir falar com força, é conseguir falar em transformando isso em uma força ao invés de em uma deficiência. Eu acho que isso é uma das grandes maturidades que eu aprendi na vida, mas que ainda assim, cada dia vai maturando cada vez mais. É uma aula, assim, te escutar, maravilhoso. E isso que você falou bateu tanto aqui em mim, né, nesse lugar da vulnerabilidade, né? O quanto muitas vezes a gente não se permite expressar a nossa vulnerabilidade, né? Falar das nossas limitações. Mesmo pessoas, né, sem deficiência, têm limitações. Todo mundo tem limitação. Ninguém é super-herói, super-heroína, pode tudo, é incansável. Mas muitas vezes a gente ultrapassa muito dos nossos limites por conta de estar num estado de negação da nossa própria humanidade, né? E isso que você trouxe foi bem importante para mim, escutar você falar, Letícia, obrigada. E você falou uma outra coisa, que é justamente a respeito de como as empresas elas não escutam, elas buscam essas respostas prontas, né? Ah, tem aqui que cumprir uma cota de pessoas com deficiência, uma cota legal, então já vamos separar aqui umas vagas operacionais para essas pessoas, porque a gente não vai poder, né, contar muito com esse colaborador num nível de entrega mais estratégico. Então, essa resposta antes da pergunta, né, que é uma resposta muitas vezes enviesada, cheia de preconceitos, né? E isso é um grande desafio, né, nas organizações, né? Como ultrapassar essa barreira do preconceito e permitir que as pessoas com deficiência elas sejam reconhecidas, né? E de fato incluídas por suas habilidades para além da deficiência, né? Você falou uma coisa já que é fazer perguntas, que é essencial. Tem mais alguma dica? Olha, Cacá, eu acho que na verdade, quanto mais a gente convive, mais a gente aprende, né? E, por exemplo, dentro do grupo de afinidades que a gente tem dentro da L'Oréal, por exemplo, a gente vira e mexe traz algum convidado para vir falar com a gente, etc., sobre inúmeras questões. E aí, um dos certos convidados que a gente trouxe naquele determinado momento falou assim: o que inspira vocês, né, para nós, pessoas com deficiência, dentro do mundo corporativo? E aí, algumas pessoas puxaram atletas paralímpicos, personalidades hoje que estão atuando no mundo da mídia, do jornalismo, etc. E para mim, e aí eu
E aí, para mim, na verdade, o que me inspira são as pessoas, assim, as pessoas que não estão na mídia, que não são os super-heróis para atletas. Eu falei, quer saber, gente, para mim, a minha maior inspiração são vocês que trabalham comigo, são vocês que se viram nos 30, com família, com filho, com avó, mãe para cuidar, e ainda assim entregando 200%. São vocês que trabalham dentro de casa sem a ergonomia necessária, mas estão aí entregando, sabe? São vocês que estão aí se virando realmente para querer colaborar, para querer existir, para querer viver, para querer sobreviver, sabe? Porque a gente tem que entender uma coisa: as pessoas com deficiência, elas não têm outra opção a não ser querer ser sempre super-heróis. Porque não existe uma sociedade que esteja ainda em pé de equidade. A gente não trata, infelizmente, ainda todo mundo com todas as suas diversidades. E aí eu boto outras dimensões aí, né? A dimensão racial, a dimensão das mulheres, a dimensão LGBTQI+, a dimensão religiosa, a dimensão intercultural. A gente ainda não tem uma sociedade que trata todo mundo com equidade. Então, a gente não tem outra escolha a não ser super-heróis. Eu gosto dessa posição de super-heróis? Não, porque não somos super-heróis. Somos pessoas como todas as outras que precisam diariamente superar certas barreiras, mas isso se torna o nosso cotidiano. E isso não nos faz da gente super-heróis, mas são pessoas que me inspiram. Os meus colegas são as pessoas que mais me inspiram, porque são pessoas comuns, são pessoas como eu, vocês, as pessoas que vão estar ouvindo aí a gente. E são as pessoas que mais inspiram, que estão aí no dia a dia da luta cotidiana. E eu acho que, na realidade, as empresas hoje estão em falta com o humano. Com o humano. Eu não estou falando nem com a pessoa com deficiência, estou falando com o humano, com a questão de equilíbrio de vida pessoal e profissional, com uma liderança mais inclusiva e um mindset mais inclusivo, tudo que faz com que o ambiente de trabalho seja um ambiente mais inclusivo, mais equitativo, mais justo, mais solidário. Então, eu acho que tem muito ainda a percorrer. Eu acho que percorreu bastante, se eu analiso aí esses últimos 10 anos que eu já venho atuando na área de maneira bem forte, mas eu acho que ainda falta, assim, o pulo do gato, sabe? E eu acho que, na minha visão, esse pulo do gato ele vai acontecer quando a gente conseguir uma liderança inclusiva, com um mindset muito mais colaborativo, cooperativo e menos top-down, e uma abordagem de massa, ou seja, as pessoas, esses grupos de afinidade que estão se juntando, e cada vez mais empresas têm esse espaço para grupos de afinidade, estão fazendo com que os assuntos vão sendo levados e levantados e trazidos à tona, e vamos contar essas histórias, vamos fazer acontecer. Eu acho que isso que você está falando, Letícia, é essencial, né? Porque a gente vê, de fato, muita movimentação, talvez mais movimentação até nessa camada, né, dos grupos de afinidade, das pessoas se mobilizando, muitas vezes até por conta própria, para conseguir discutir, para conseguir ter, né, essa conversa sobre temas de diversidade e inclusão nas empresas. E muitas vezes a gente não percebe a mesma, né, intensidade ou a mesma preocupação do ponto de vista das lideranças. E a gente sabe que se essas duas forças, né, esses dois movimentos, se eles não andarem juntos, muito provavelmente essa transformação que você está falando, né? Esse movimento, essa mudança que a gente precisa que aconteça, tanto nas organizações como na sociedade como um todo, e aí cabe dizer, né, o papel que que as organizações como um todo têm, né, de agente de transformação. Isso não vai acontecer. Então, assim, na sua visão, como que a liderança poderia se engajar mais ou procurar, né, demonstrar de forma mais efetiva uma preocupação e ações práticas no que diz respeito à inclusão? Aí, seja de pessoas com deficiência, se você quiser focar nesse tema, mas para que seja de fato uma liderança inclusiva no ambiente de trabalho. Eu acho que esse ponto assim é crucial. Eu concordo completamente com vocês no sentido de esses dois polos, eles precisam se atrair para fazer a química acontecer.
E aí eu acho que dentro da liderança, eu vejo hoje dois pontos que eu considero super importantes para isso conseguir surgir, assim, esse momento uau, esse momento de despertar. Eu acho que é uma tomada de consciência que está vindo, está chegando porque os assuntos estão chegando, porque a mídia e os acontecimentos sociais estão chegando, porque os consumidores estão pedindo, porque, enfim, isso aí está chegando. Porém, eu acho que a gente pode acelerar com questões até ligadas ao dia a dia deles, a mentorias. E aí a gente pode desdobrar em vários pequenos planos de ações, né? A gente tem pesquisas de clima relacionadas à liderança e mindset exclusivo, a gente tem mentorias reversas que podem ajudar muito, a gente tem dias de conscientização de certos assuntos, mas eu acho que também tem uma ação que eu acho que é um pouco mais agressiva, mas talvez necessária, que aí eu estou falando muito mais voltado para o mundo corporativo mesmo, que seriam metas atreladas ao bônus. Ou seja, a gente sabe que quando a gente toca no bolso das pessoas, as pessoas se mexem, né? E, claro, isso é uma ação controversa? Isso é uma ação controversa, porque se ela simplesmente for instalada sem ter todo o arsenal de conscientização por trás, ela não acontece. Ela não acontece de maneira efetiva, ela não acontece de maneira genuína. Porém, quando a gente faz um primeiro arsenal de conscientização, um primeiro arsenal de pesquisa de clima, um primeiro arsenal de mentorias reversas e tantas outras ações que podem ser tomadas na liderança, treinamentos de mindset inclusivo, etc, etc. E aí sim a gente joga uma meta atrelada a bônus, as coisas fazem mais sentido. E aí eles vão entender o porquê que a gente está querendo correr atrás desse tempo perdido. Porque, na verdade, é correr atrás de um tempo perdido, correr atrás de toda a riqueza de inovação que eles poderiam estar trazendo para dentro de casa, toda a riqueza de trabalho e de riqueza de trocas de ideias e de ambiente muito mais inclusivo. E aí quantas pesquisas a gente quiser da McKinsey, a gente pode puxar aqui. Aí a conversa não vai terminar nunca, porque os pontos são infinitos do ganho de diversidade. Mas, às vezes, eu acho que a gente precisa partir, às vezes, com ações mais agressivas. E não só, né, falando do tempo perdido, né, do que se deixou de ganhar por não se investir, não valorizar a diversidade, mas principalmente se preocupar com a sustentabilidade da empresa, com a longevidade da empresa, porque também se isso não começar a acontecer, se isso não começar a mudar, essa perpetuação do negócio também fica né, sob risco. Completamente, porque aí você vai ter colaboradores desengajados, desmotivados, a questão do turnover vai aumentar, e aí tudo é um ciclo, a reputação da empresa, então tudo é um ciclo que gira em torno desse ambiente mais inclusivo, mais acolhedor, de sentimento de pertencimento. Sim, e essa questão do bônus, eu concordo plenamente com você. É uma bandeira que eu levanto já há muito tempo. E, normalmente, isso é muito comum, né, de se atrelar bônus a metas estratégicas, a objetivos estratégicos, a prioridades estratégicas da companhia. O dia que diversidade, equidade e inclusão, de fato, for tratado como um objetivo estratégico, como deve ser, o dia que ele tiver de fato incluído no planejamento estratégico da empresa, tenho certeza que a articulação dessa ação vai ficar bem menos polêmica e mais palatável para todo mundo, né? Eu vou além, assim, eu vou até num desafio maior, porque hoje a gente vê as estruturas de diversidade e inclusão, eu estou falando mais de diversidade e inclusão do que ESG, porque eu acho que essa questão do mindset fica mais dentro desse âmbito mesmo. A gente vê ainda muito essas estruturas atreladas aos recursos humanos. Nada contra, eu acho que foi um começo super válido, sim, porque a gente está recrutando, porque a gente está desenvolvendo essas pessoas, porque a gente está treinando, porque a gente está formando as nossas lideranças.
Porém, a gente não pode deixar somente na mão dos recursos humanos, porque isso é uma temática de todos nós, de todos nós. E quando eu falo do meu ambiente, né, do meu mundo, eu falo desde o operador do chão de fábrica até o nosso CEO. Isso passa, porque isso faz parte das nossas vidas. A diversidade por si só, ela é um fato. Eu, você, todo mundo que está aí nos escutando, todo mundo é diferente, com as suas diversas dimensões de diversidades visíveis e invisíveis. Mas a inclusão e a equidade são ações. E são ações que elas são tomadas de um ponto de vista racional, muitas vezes emocional, mas no mundo corporativo é muito racional. E elas precisam ser tomadas. Se elas não são tomadas, nada acontece. A diversidade continua existindo e a inclusão continua não existindo. Aliás, Letícia, vou até colocar uma pimentinha aí nessa sua última fala, né? Eu acho que o que está faltando nas empresas é a gente começar a entender que humanos não são recursos. Humanos são humanos, não são recursos. A partir do momento que a gente acho que vira essa chave, todo o resto flui com mais naturalidade, né? Com mais tranquilidade. A partir do momento que a gente começa a olhar para as pessoas como seres humanos e não como recursos para a realização de um objetivo do dono, aí a gente consegue entender o valor da diversidade, a importância da inclusão, do pertencimento, do engajamento, da equidade. Tudo isso passa a fazer sentido de um jeito muito lógico, né? Da mesma forma que a Renata falou. A partir do momento que é estratégico, não tem mais discussão, porque tudo que está na estratégia está no bônus. Então, se é estratégico, está no bônus. Qual que é o desafio, né, de entender isso? Então, acho que a gente caminha aí para esse nível de consciência, a gente buscar levar para as organizações essa compreensão de que humanos não são recursos, pessoas são pessoas e precisam ser tratados como pessoas. Mas eu acho que eu deixei a minha mensagem final aqui, antes de fazer o convite para você deixar a sua mensagem final, né? A gente está chegando no fim aqui da nossa conversa, que foi muito inspiradora para mim, até acho que eu fiquei meio poética. A gente, acho que trabalhar com diversidade é interessante, né? Porque eu acho que é meio que aquela coisa da maternidade, né? É um sofrer e no paraíso, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa todos os dias se renovar, renovar essa motivação interna, né? Para lidar com os baixos níveis de consciência dentro das empresas, a gente também se empolga porque é muito apaixonante, né? Para quem gosta de gente é muito apaixonante. E para falar, né, desse olhar mais otimista, a gente gosta de encerrar a nossa conversa pedindo para o convidado, né, pedindo para o nosso convidado, para a nossa convidada, deixar uma mensagem final para quem está assistindo aqui essa Diva Entrevista, em relação às mudanças que você gostaria de ver no mundo. Nossa, gente, eu gostaria de ver tantas mudanças no mundo, mas eu acho que eu vou trazer para um plano um pouco mais do aqui e agora e o que a gente pode fazer na nossa esfera, no nosso plano individual. E até no nosso plano a nível profissional. E eu acho que tem uma questão que é deixar as suas diversidades virem à tona, porque todos nós temos, mas a gente vai às vezes se aprisionando e não deixando elas saírem. E quando a gente se liberta e entende as nossas diversidades e a potência que elas têm, a gente se torna agentes muito mais fortes de transformação. E aí eu trago de novo, assim, essa questão do que a gente pode fazer agora. Então, assim, quando a gente está no ambiente, até dentro de casa, em roda de conversas de amigos, dentro do ambiente de trabalho, se a gente escuta toda essa diversidade, mas a gente não potencializa, a gente não faz nada com ela, a inclusão não vai acontecer. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar com pessoas muito diferentes da gente, de ter opiniões completamente diferentes, o que normalmente nós humanos, a gente adota uma postura completamente retroativa, assim, a gente se fecha. Não, é diferente, eu não concordo, eu quero me fechar. Mas eu convido todo mundo a se abrir e a se desafiar. Eu não estou falando para vocês concordarem.
Eu estou falando para vocês se abrirem a novas perspectivas, a esses novos mundos e entenderem o quão potente isso é, tanto para um ponto de vista pessoal quanto profissional. Então, é aquilo que eu sempre falo, gente. Eu sempre falo dentro de casa, fora de casa, com a família, com os amigos, com o periquito, com o papagaio, com todo mundo, com o CEO, com todo mundo. Eu falo, gente, a diversidade, ela é um fato, a inclusão é uma ação. Se você não agir, nada acontece. E o tempo para agir é agora. É isso. Diversidade agora! Muito bom, Letícia, que prazer. Saio dessa conversa aqui energizada, muito inspirada e mais uma vez super obrigada por compartilhar tanto conhecimento, tantos insights. Tenho certeza que as pessoas vão adorar essa conversa e é isso. Fica aqui minha gratidão pela sua participação aqui no Diversidade Agora. Gente, eu que agradeço vocês, a abertura, a parceria e, claro, eu estou aí à disposição para quem quiser vir trocar comigo e fica um forte abraço para vocês. Obrigada. Tchau, gente. Até mais, divas.